Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheira civil e estou aqui hoje para apresentar para você sobre um tema que está super em alta, a Marçal não para de falar disso, que é hold patrimonial e também como proteger seus bens, seu capital. Muito legal, né, gente? Então fique aí para acompanhar. Mas antes quero falar com você sobre o nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e Vila da Serra. Ele que é casado, pai de 2 filhos, com quem se orgulha muito, Letícia, que trabalha na Casa Civil, e também Eduardo Júnior, que também é advogado. Fundador da Proative Consultoria, nosso convidado é especialista em gestão e consultoria empresarial financeira. Com vocês, Eduardo Marinho. Obrigado, Fernanda. Prazer, pessoal. Meu nome é Eduardo Marinho. Sou colega da Fernanda também, sou engenheiro, minha primeira formação é engenharia e depois advocacia e gestão financeira pela UFMG, hoje consultor financeiro de médias e grandes empresas. Muito bom, pessoal. Olha só, além de ter o lado ali das exatas da engenharia, tem também o lado aí técnico e de leitura, né? Que advogado, o que mais faz é ler. Com certeza. E ainda pegou isso tudo e colocou na finança. Então, tá bem recheado o tema de hoje. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada que está fazendo parte aqui hoje do nosso podcast. Ela que é casada, mãe também, né? Dos 2 filhos, psicóloga. Hoje vai acompanhar Eduardo nos assuntos de finanças do casal. Com vocês, Antônia Sandana. Prazer, meu nome é Antônia Santana, né? Sou psicóloga, atuante na área, minha área é especialmente especialista em terapia de casais, né? Que tem muito a ver com o tema, porque a gente vai ver que sempre está intrínseco um no outro aí, né, com essa questão financeira. E eu sou formada pela PUC Minas, já atuo há mais de 10 anos como terapeuta, né, psicóloga de relacionamento individual e a especialidade em casais. E é isso, estamos aí. Então, pessoal, eu depois vou convidar a Antônia também para o podcast para a gente falar só disso, terapia de casal, que é um tema também super em alta, né, que todo mundo precisa. Então, vamos lá. Como saber se meu patrimônio está realmente protegido de credores, dívidas bancárias, dívidas tributárias e despesas judiciais? Fernanda, esse é um tema muito voltado para a questão que é muito falada hoje, a questão da hold, né? Muito se fala da hold de proteção e blindagem patrimonial. Na verdade, a proteção e a blindagem 100%, ela não existe. Não dá para blindar o patrimônio 100%, mas dá sim para proteger o patrimônio, seja ele de uma questão tributária, de uma dívida bancária, de uma sucessão, de um relacionamento, por exemplo, societário. Entre os sócios pode haver problema, é interessante que os sócios também pensem nisso. Então, como saber se realmente meu patrimônio está protegido? Bom, somente com uma análise criteriosa, detalhada, usamos ferramentas para isso, para entender o processo da empresa, da pessoa física, e aí trazer o prognóstico correto para cada empresa, levando se realmente está protegido e onde podemos melhorar. E essa questão que você falou dos sócios, aí cria uma hold só ou cria 2? Legal a pergunta, bacana. Qual que é a intenção, por exemplo, da holding? A holding, ela é proteger o patrimônio pessoal. Se eu tenho numa empresa 2, 3, 4 sócios, qual que é o ideal? E veja, você tem o CNPJ, acima do CNPJ você tem a pessoa física. Se o CNPJ dá um problema, atinge diretamente, ou logo em seguida, as pessoas físicas que são sócias da empresa. Se cada sócio, se tem 2, 3, 4 sócios, cada um cria uma holding, essa holding passa a ser sócia, por exemplo, dessas empresas. Então, você tem 2 caminhos que dificulta chegar na pessoa física. Você tem a empresa, as holdings que são sócias e só depois a pessoa física. Então, pertinente à sua pergunta, o ideal é criar uma holding para cada sócio da empresa. Ah, entendi. E aí, na hora de declarar o valor dessa holding, aí pega e divide no meio o capital?
Então, depende da composição societária e do regime da empresa, né? Se é uma empresa SA, se é uma empresa limitada, depende muito do regime e da análise individual de cada situação. Uhum. Então, aí é só com a consultoria mais detalhada, né? Esse tipo de dúvida, né? Uhum. E tem como proteger seus bens se algo lhe ocorresse amanhã? A verdade é que vivemos como se não fôssemos morrer e morremos como se não tivéssemos vivido. Essa é uma frase célebre, né? E interessante de analisar no caso desse, por exemplo, porque nós, via de regra, nós não pensamos, nós sabemos que todos vamos morrer um dia, mas estamos preparados para isso? Então, o que a gente sugere é que se prepare, né, para que, se amanhã acontecer alguma coisa, seja ela qual for, pelo menos você tenha o seu patrimônio protegido, resguardado, assim como a segurança da sua empresa e a segurança e o bem maior que é a sua família. E, Antônia, essa vai para você. Falta de proteção pode influenciar no relacionamento do casal? Claro, com certeza. Essa falta de programação financeira, ela afeta diretamente o relacionamento. Por quê? Vai nos trazer insegurança, vai nos trazer medo, e isso tudo vai gerar um desacordo, um desconforto ali na parceria, casal. Então, com certeza, o dinheiro, ele é base fundamental de qualquer relacionamento. E, Eduardo, qual o risco da confusão patrimonial? A pessoa que mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. Isso é mais comum do que a gente imagina, viu, Fernanda? E é um risco alto, né? Uma que você não sabe qual o lucro da sua empresa. Eu, às vezes, chego numa empresa, uma empresa grande, uma empresa média, e acontece muito nas pequenas empresas, que a gente também apoia quando necessário, e a empresa não sabe qual a lucratividade dela, qual que é o LL dela, qual que é o lucro líquido dela, na realidade. E muitas das vezes está na confusão patrimonial. Então, é um risco grande para a empresa e para a pessoa física. É muito importante separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica, o que é dos sócios e o que é da empresa. E esse tipo de trabalho, vocês também atuam, né, com essa gestão financeira para a pessoa que começou agora, que ainda está um pouco perdida nesse sentido do capital? Sua empresa também faz essa gestão? Fazemos, e rapidamente vou citar um exemplo para você. 2 sócios me procuraram, eles estavam brigando, entre aspas, porque eles não conseguiam fazer retirada da empresa. E aí fui para a empresa, fomos fazer uma análise, e em menos de 30 dias, a análise pronta, e o que acontece? Eles estavam fazendo confusão patrimonial. A empresa pagava a conta de água de um, conta de luz do outro, pagava o financiamento do carro do outro, e isso gerava uma grande confusão. A empresa estava, inclusive, prestes a fechar. Os sócios queriam fechar a empresa. Eles diziam que a empresa não duraria mais do que 6 meses. Eles iriam fechar a empresa. Com menos de 6 meses da nossa consultoria, nós conseguimos fazer um trabalho com os 2. Os sócios se separaram e os 2, cada um hoje tem a sua empresa e estão muito bem. Que legal, né? É um case bacana. Falência para... igual a Fênix ali, ressurgiu. Ressurgiu e cada um tem a sua empresa. E no mesmo ramo. São concorrentes, amigos, e estão muito bem, todos os 2. Não é concorrente, é parceiros. São parceiros, é isso aí. E se a empresa tiver um problema fiscal trabalhista? Sua casa e seu crescimento pode estar em risco? Na maioria das vezes, sim. Por quê? A pessoa física, como eu disse, quando ela é sócia diretamente de uma empresa, e a empresa teve um problema fiscal, um problema tributário, um problema trabalhista ou com dívida bancária, uma vez esgotado a cobrança em cima da pessoa jurídica, o banco ou o fisco ou o Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, vai afetar diretamente a pessoa física e vai sim afetar os bens pessoal daqueles sócios.
Ok? É claro que em alguns casos, por exemplo, se tem apenas um bem, uma casa, que é de sua moradia, dificilmente vai ser afetado. Mas se ele tem outros bens, certamente serão afetados. E vamos aproveitar que a Antônia está aqui hoje, né, Antônia? Atua sempre aí com casais, com terapia. Quando você pega um casal que é sócio, né, entre eles ali, marido e mulher que são sócios da mesma empresa, como que é ali para você lidar na terapia? Você acha que tem muito conflito ou é até melhor? Porque eles já ficam o dia inteiro juntos, aí já não tem crise de ciúme, né? Tá o tempo inteiro ali junto, um do lado do outro. Mas qual a sua opinião sobre isso? Então, casais sócios vão ter aí no meio várias nuances que podem sim facilitar a relação, mas também pode complicar muito. Por quê? O que acontece? Antes de sermos casais, parceiros na vida, existe a individualidade, né? Sim. E ser parceiros no mundo profissional não vai deixar de perder isso, essa individualidade. E às vezes vai gerar sim conflito. Por quê? Porque uma sociedade, a gente não vai deixar de implicar a nossa visão. Sim. Cada um tem a sua visão do negócio. E às vezes pode acontecer dessa visão não encontrar uma com a outra, né? E aí, como a gente está falando de mundo de negócios, não vai deixar de existir a preocupação com o financeiro. E um financeiro não bem administrado, ele com certeza, ele vai gerar desgastes. E aí o casal tem que estar bem assessorado, tem que ter uma comunicação muito efetiva para que isso aconteça de uma forma fluida, clara e, acima de tudo, efetiva. E já aconteceu de vocês dois trabalharem juntos com o mesmo cliente, no sentido assim, você atendeu uma empresa assim, né, que os donos eram sócios e casais, e aí a Antônia entrou junto e trabalhou em conjunto com você na gestão e ela na terapia, ou não? Não, nesse sentido ainda não, mas essa mulher aqui, ó, é minha parceira fantástica. Nós já fomos sócios. Ah, já fomos sócios. Que legal. Eu tenho 30 anos de experiência bancária, inclusive como head a nível nacional de banco. Que legal. E me aventurei algumas vezes como empresário. E o que isso me deu uma experiência muito grande, nos deu uma experiência muito grande. Uma bagagem muito boa. Uma bagagem fantástica, tanto de relacionamento, o que ajuda muito ela hoje em dia no processo de terapia de casais, e me ajuda muito na consultoria. Por quê? Nós dois juntos, fomos sócios de 3 empresas. Ah, que legal. E você quer contar um pouco dessas 3 empresas, o que é cada uma? A primeira dela foi uma escolinha, uma escola de criança. De criança. Onde a Antônia era diretora, você podia falar um pouquinho dela? Que legal. É porque, na verdade, a psicologia ela está na área de humanas, embora toda a base dela seja a área biológica, mas ela está na área de humanas. E minha primeira formação, ainda lá, quando eu era uma menina, eu me formei em letras. Então, a minha base principal, ainda na Humanas, eu sou professora também. Pedagogia, professora. E aí nós nos aventuramos primeiramente nisso, empreender na educação. E aí tive escola por muito tempo, por mais de uns 9 anos. Com muito sucesso, inclusive. Com muito sucesso, e foi uma experiência muito bacana. E ele era meu sócio, porque eu sempre fiquei nessa parte da comunicação, dessa parte de gestão de pessoas, né? Que é a minha área hoje de atuação, e o Eduardo sempre por trás na área administrativa financeira. Mas continuando trabalhando no banco, eu não deixei o banco, né, porque era uma operação totalmente adversa, não era concorrente, o banco sabia, era tudo transparente, mas continuando no banco. E a segunda empresa foi uma empresa de turismo, e uma empresa de transporte de pessoal. Essa empresa foi um case de sucesso assim, fantástico. Nós adquirimos uma empresa com apenas um ônibus. Em menos de 3 anos, nós tínhamos 32 ônibus. E
cada ônibus gera em torno de 3, quem é da área de ônibus sabe disso, em torno de 3,5 a 4 funcionários. Então, chegamos a ter mais de 100 funcionários. E a Antônia fazia a gestão. Ela, com apoio do meu irmão, e eu apoiando. Apenas no sábado eu ia lá na empresa e fazia toda a gestão financeira da semana, acompanhamento. Fomos sócios. E a terceira, e essa foi mais desafiadora, nós abrimos uma concessionária, aí já era uma empresa maior, mais estruturada, eu ainda no banco, ela fazendo a gestão, e a empresa cresceu muito rapidamente. Eu vi a necessidade de sair do banco e ficar exclusivamente por essa empresa. Nessa empresa nós tínhamos uma matriz no Jardim Canadá, em Minas Gerais, abrimos uma filial no Rio de Janeiro, uma filial no Espírito Santo. Sim. E foram 8 anos de empresa, graças a Deus, com muito trabalho, muita dedicação. Nós também tivemos muito sucesso. No entanto, foi um grande aprendizado, porque em 2014, aquela crise, onde acho que todo mundo se lembra, 2011. 2015. Final de 2014, 2015, né? Início de 2015. A crise, nós tínhamos contrato com a CSN, com a Gerdau, com a Vale, e essas grandes empresas cortaram o contrato simplesmente. E veja, a minha empresa tinha caixa suficiente para demitir todos os funcionários, pagar todas as contas e fechar as portas? Não. Foram noites, eita! Até emociona, porque noites difíceis, quase quebramos, e saímos ali mais forte, mais vitoriosos. E hoje aqui... que lindo, gente. Hoje juntos. Desculpa a emoção, mas... É lindo isso. Eu gosto dessas histórias. Né? Sim. Aqui no podcast é muito lindo quando isso acontece. Respirar aqui. Muita gente emociona aqui com algumas perguntas. Mas eu achei interessante também que vocês nunca deixaram de tentar, né? Vocês começaram com a escolinha, depois foi para a empresa de ônibus, que eu achei muito legal. Parabéns. Que desafio. E essa concessionária era, tipo assim, alugava carros para empresas, né? Igual você disse, Vale, Gerdau, aquelas com carro. Você plotava também? Não, né? Então, os carros nossos, nós tínhamos ônibus que fazia transporte pessoal. Ah, tá. E depois ampliamos para caminhões. Caminhões caminhão Muca, caminhão Pipa. Sim. E alugávamos os caminhões para essas empresas. Então, nós tínhamos contrato com essas empresas. Que mexe com caminhão, né? Um trabalho danado, porque caminhão é tanta manutenção e é caro as coisas. Sim. Mas foi um aprendizado fantástico. Para nós, eu entendo como um exemplo de vida que nos tornou mais fortes, mais unidos. E aí você perguntou do casal sócio. Isso. Quando está tudo bem, é excelente. O casamento tá lindo. E quando tem algum problema ali que um não bate a ideia do outro, né? Muita coisa que eu fazia, ela às vezes não concordava. Mas aí entra uma máxima. Escolha bem com quem você quer ficar. Escolha bem o seu sócio, escolha bem seu parceiro. E dá para escolher pequenos detalhes. Sim. Escolha quem te apoie. Escolha quem não te critica. E não porque diminui. Mesmo que não te diminui, mesmo às vezes ela não concordando com algumas atitudes minhas, ela me apoiava e falava assim, você vai conseguir. E nessa coisa toda de empreender, sempre a iniciativa partiu dele. Que eu sou mais conservadora mesmo, até pelas minhas formações aí profissionais. Eu sou uma pessoa mais conservadora. Então, essa área aí da humanas foi me levando assim para esse caminho, mas sempre um posicionamento muito eficaz, pontual na atuação com pessoas, e até por isso que depois eu vou para psicologia, né? Mas essa parte de empreender, de estar sempre ali no negócio, sempre partiu dele, que tem uma larga, grande experiência aí na questão financeira. Como que você acredita que suas formações te levaram para esse caminho? A engenharia, o direito, esse caminho mais empreendedor? Na engenharia a gente brinca que todo engenheiro passa a ser gestor.
ele passa a ser administrador, ele passa a ser... Ele ocupa o lugar de um administrador, né? Via de regra. E a gente tinha essa brincadeira. E por que eu fiz engenharia? Eu trabalhava numa grande empresa. O meu primeiro emprego foi uma grande empresa onde eu entrei como office boy com 16 anos. 3 anos depois, eu era chefe da área de compras. E apaixonei pela engenharia e fui fazer engenharia. E a engenharia te dá um pensamento lógico, raciocínio rápido e soluções. E eu sou da época que eu tinha que resolver exercícios de parabolóide e hiperbólica. Engenheiros, entendedores entenderão. Integral. Integral. E é isso aí. E isso nos dá... A gente acha caminhos onde às vezes outras pessoas não vê. Hoje, quando eu chego numa empresa, como eu sou recebido na portaria da empresa, como eu sou recebido pela secretária, e como eu converso com as pessoas, até os sócios da empresa, eu consigo, nesse pequeno lapso temporal, ter uma noção do que é aquela empresa. O nível de organização, o comprometimento dos funcionários, o engajamento dos funcionários, o conhecimento daquele sócio em relação à sua empresa. Porque, às vezes, e acontece muito, e agora recente, eu tive um caso de uma empresa grande, uma empresa com filiais em vários lugares no Brasil, com faturamento altíssimo, e que a empresa estava se afundando. E por quê? Porque o dono da empresa, o presidente da empresa, não recebia as informações corretas. Ele achava que recebia. Mas quem decidia era ele. Mas a informação não chegava para ele. Numa consultoria de apenas 3 meses, nós resolvemos esse problema. E uma coisa também que eu achei interessante é a sua formação atrelada ao seu trabalho no banco. Porque todo mundo fala, né, principalmente Itaú, que é mais composto de engenheiros. É muito engraçado isso, né? A maioria dos bancos tem muito engenheiro, mais que administradores. Tem sim, sem dúvida nenhuma. Nessas passagens por bancos, eu pude comprovar isso que você está falando. Agora uma pergunta interessantíssima que eu tenho certeza que todo mundo vai querer escutar. Você pode deixar sua família com bens organizados em uma hold, evitando alto custo e burocracia do inventário? Nossa! O inventário, quem já passou por ele, sabe o tanto que ele é burocrático e o tanto que é expendioso, é caro. Né? Eu, como advogado, se alguém me perguntar sobre fazer um inventário, a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: qual é o seu patrimônio? E aí eu vou pedir a documentação, vou analisar o patrimônio e vou cobrar um percentual em cima do patrimônio. Então, assim como todo advogado faz. O inventário é muito caro. Sim. E ele deve ser feito num tempo hábil. O inventário você tem apenas 60 dias após a causa-mortes. Após o falecimento de quem da pessoa que será herdado, né? Então, o tempo é muito curto. Tem que se tomar decisões muito rápidas. Se você faz uma holding, se você faz um planejamento, os seus sucessores terão tranquilidade muito grande com relação a isso. E é engraçado, uma pergunta dessa, tem cases assim que não dá pra, se não conta, se eu vivi isso, se me contasse, eu falo, não é possível, mas é verdade. Você quer deixar um exemplo? Sim, um cliente, por exemplo, com patrimônio de mais de 300 milhões em imóveis, mas ele não tinha dinheiro em espécie no banco. Ele não tinha, e mesmo que tivesse, você tem que pedir ao juiz a liberação daquele recurso para você fazer movimentação. Tem tempo. Enquanto isso, está correndo tempo do inventário, IPTU, os aluguéis, né? Aluguéis, que devia estar alugado. Né? Onde receber os aluguéis, que conta receber, mudar essas contas. E os herdeiros tiveram grande dificuldade, passaram grande dificuldade até conseguir. E quando é assim, tem muita taxa, né, Eduardo? Muita taxa. E o que o herdeiro tem que fazer? Queimar o imóvel. Nossa. Vender o imóvel que vale 1 milhão, ele vai vender por
500 mil, 600 mil, para tentar, né, solucionar aquele problema. Sem contar que como vender, sendo que o imóvel não está no nome dele. Ainda não foi inventariado. E qual a vantagem da hold no recolhimento do imposto de renda sobre aluguéis? Então, isso é uma grande vantagem também, dependendo do caso. Não é todo caso que tem que se abrir uma hold, mas dependendo do caso, e a maioria das vezes, quem tem uma receita de aluguel aí acima de 6, 8 mil reais por mês, ele vai pagar, via de regra, 27% de imposto de renda, 27,5%, porque é na cabeça. É igual CLT, então, 27,5%. É isso aí. E quando você faz uma hold bem feita, porque uma holding, se ela não for bem planejada, ela vai causar problema, mais problema do que solução. Uma hold bem feita, ele reduz esse 27,5% para 11,33%, dependendo do regime tributário que a gente colocar. É menos que metade, né? Justamente. E dependendo do regime, dependendo do tamanho do patrimônio, 15%. Então veja que a redução da carga tributária, legalmente falando, sem nenhum risco, ela é muito grande. E uma coisa também que eu vi esses dias, uma notícia nova, é que agora até para quem está querendo sonegar essa questão do imposto de renda, de aluguéis. Agora a Receita não foi aprovada ainda, mas está para aprovar. Eles estão querendo cruzar, por exemplo, o seu nome com o seu endereço que você declarou. E aí, se ele vê que não é o endereço seu, esse endereço não é seu, significa que você mora de aluguel, né? Então, aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a cobrar da pessoa uma taxa de não ter declarado que ela estava de aluguel, sabe? E vai jogar a taxa também para o dono do lugar que está te alugando. E a taxa para ele é maior ainda. Assim, eu não sei se é verdade essa notícia. É verdade. É verdade. É o seguinte, a Receita Federal brasileira, o fisco, né, como alguns conhecem, ele é muito competente. Muito competente. Tanto é que a nossa tecnologia de análise e cobrança de impostos, ela é exportada para vários países. Tem vários países que vêm até a Receita Federal brasileira aprender com o nosso fisco de como cobrar. Então, se tem uma coisa que a Receita Federal, que o governo federal, municipal, estadual sabe cobrar imposto bem, com qualidade, com maestria nos detalhes. E cada vez mais estão enriquecendo isso. Antes, há pouco tempo atrás, as empresas vendiam com cartão de crédito e não declaravam, não tinha problema nenhum. Quantas empresas foram multadas por causa disso? Então vai acontecer sim. Isso aí já é praticamente certo que vai acontecer. Quem hoje recebe aluguel e não declara, vai ter que declarar, porque vai ser multado e a multa é pesada, não vale a pena. Não, com certeza. E como buscar soluções financeiras se você tem imóveis parados ou tentando vender e não consegue? Liquidez de imóvel, quem tem imóveis sabe, quem vende imóveis, né? Você citou aí o seu patrocinador que vende imóveis e vende imóvel de luxo, sabe que liquidez nem sempre é o ponto forte do imóvel, né? Então, para o seu patrocinador, por exemplo, Mafus, não é isso? Mafus, que eu até, coincidentemente, conheço de nome. Eles sabem que não tem liquidez. Às vezes o cliente está tentando vender imóvel há 1, 2 anos e na empresa dele ele precisa de um capital de giro, ele tem que ir no banco buscar esse capital de giro, não tem uma garantia. Dá para fazer sim. Com o imóvel dele, ele consegue fazer um refinanciamento em cima desse imóvel. Nós temos expertise para isso, a longo prazo, e quitar na empresa dele dívidas de curto prazo que estão caras, estão apertando o fluxo de caixa dele, e com o imóvel dele ele consegue solução para a empresa, liberando o fluxo de caixa, reduzindo e melhorando o fluxo de caixa, e o que é melhor, ainda tendo benefício fiscal. Como? Se ele pega o recurso na pessoa jurídica dele, nós temos na área tributária
uma forma de ter ele o benefício fiscal. Mas isso eu vou contar no próximo podcast. Aí, pessoal, hoje é só um gostinho, mas eu tô adorando o assunto e, inclusive, queria entrar nessa questão também, nem tá aqui nas perguntas, mas é de curiosidade mesmo. Em várias palestras do Pablo Marçal, ele fala sobre proteger o patrimônio com a hold, né? Uhum. O que significa isso, assim, de uma forma resumida? Então, o Pablo Marçal é uma pessoa que fala muito sobre isso e é importante você contratar a empresa correta para fazer, né? A empresa que tem expertise para fazer a holding. Porque se falava muito em blindagem de patrimônio através da holding. O Pablo Marçal, inclusive, fala sobre isso. Falava, porque agora não mais. O STJ derrubou essa blindagem e isso vai ter efeito, evidentemente, em cascata, né, para outros casos. Por quê? Porque nós temos no Código Civil uma blindagem da pessoa física com relação à pessoa jurídica que não se comunica. Por isso que a empresa se chama limitada. O sócio, ele tem a responsabilidade limitada ao patrimônio da empresa ou limitada a uma série de fatores. Quando você cria holding, apenas pensando na blindagem, sim, ajuda muito, mas não blinda, mas reduz o seu risco. Mas a holding não tem apenas esse efeito de blindagem ou de proteção patrimonial. Ela tem esses vários outros efeitos, como foi citado aqui. Entendi, muito bom. Então, posso gerar capital agora nos meus imóveis, em vez de queimar o preço? Olha aí, não é? É muito melhor para o proprietário não ter que dar um desconto absurdo no imóvel dele. Às vezes ele tem um galpão, um apartamento, uma casa alugada, e às vezes ele tem que, por necessidade de um capital, ele tem que vender barato, deixa de receber o aluguel para poder resolver um problema imediato. Ele pode, nós temos soluções financeiras onde ele mantém o imóvel dele, mantém a receita de aluguel e ainda coloca o capital no bolso e tem a solução financeira que ele precisa. Muito bom, Eduardo. E o que é custo de oportunidade e qual a relação nesses casos que estamos tratando? Opa, que legal. É uma pergunta muito interessante, porque o custo de oportunidade tem muitas variáveis, né? Uma delas é o seguinte, vamos falar aqui do imóvel. Alguém chega lá e procura, por exemplo, a Mafus para poder comprar um imóvel e a Mafus tem lá uma oportunidade fantástica, um imóvel com uma renda fantástica e o comprador, o vendedor precisa do dinheiro imediato. E ele está vendendo num preço muito barato, porque ele não nos procurou, não fez a holding, não procurou para fazer o financiamento e está queimando o preço. Isso é custo de oportunidade. Você vai lá e adquire aquele imóvel, um imóvel que vale 1 milhão, 2, 5 milhões, você está comprando um imóvel que vale 5 milhões por 2, por 3. Isso é custo de oportunidade. E você, às vezes, tem uma receita de aluguel que compensa aquela aplicação daquele dinheiro que você fez. Ou que você compra por 3, dá uma arrumada naquele imóvel e vende logo depois pelo aquele 5 sem pressa. Isso é custo de oportunidade. Ou uma empresa, ela precisa adquirir bens ou adquirir uma outra empresa que é um concorrente dela que ela precisa muito adquirir e o concorrente dela está vendendo num preço fantástico. É custo de oportunidade. Ou adquirir bens para a sua empresa num custo baixo. É custo de oportunidade onde você vai ter uma rentabilidade. Por exemplo, para a empresa, ela precisa adquirir 1.000 canecas, e ela adquire 1.000 canecas a R$1 e vai vender por 10. Olha a rentabilidade que ela teve. Mas às vezes ela não tem o capital na mão para poder comprar um. Ela vai ter que pagar 5, 6 no mercado para vender por 10. A rentabilidade dela vai ser muito menor. E o imóvel parado, como que você acha que isso soluciona quem precisa pagar as dívidas? Imóvel parado, gente, é prejuízo. Imóvel sem alugar, prejuízo. Por quê? IPTU cada vez mais alto, né? Depredação, invasão, tem uma série de riscos. E querendo ou não, igual a gente que é engenheiro, a gente sabe, né? Vai corroendo, a parede vai desgastando, aí tem
gastar com pintura, não tem Sim. ninguém ali morando, aí começa a ter aquele cheiro de mofo também, porque fica muito tempo fechada a casa. Sim. Por isso que imóvel parado é prejuízo. Fique atento a isso. Porque tem custo de manutenção, Sim. tem custo de reparação. Precisa de alguém para poder vigiar o imóvel, porque infelizmente, né, estamos no Brasil e existe isso, existe esse risco de Ainda tem de isso, invasão. né, dos mendigos. Sim. Sim. Então, não deixe o imóvel parado. Se você precisa de um recurso alto, você tem um galpão parado, tem uma casa parada, precisa de um recurso para fazer a reparação, procure, a gente tem como solucionar esse problema. E outra, muita gente tem a dúvida do seguinte: se eu financio um imóvel que eu tenho um imóvel parado, vou financiá-lo, vou fazer uma reparação nele, vai ficar lindo, eu vou conseguir alugar, ou vou conseguir vender. Se eu vender, eu financiei, vai dificultar a venda? Não. Vai melhorar a venda, vai facilitar a venda, vai melhorar a liquidez daquele imóvel. Por quê? Se eu tenho um imóvel que vale 2 milhões de reais, eu peguei 1 milhão no banco, financiei ele, peguei 200, 300 mil e arrumei aquele imóvel, deixei ele lindo, facilitei a venda dele. Eu posso vender o imóvel e mais caro, simplesmente transferir aquele financiamento que eu fiz. Eu vou facilitar a vida do comprador. Então veja que a gente tem várias soluções para um ou mais problemas. E outra solução também, às vezes, é colocar no Airbnb, né? Que aí não fica parado. Sem dúvida, Airbnb, tem várias soluções aí. Mas, veja, para colocar no Airbnb, o imóvel tem que estar em boas condições. Sim. E, às vezes, o proprietário tem um imóvel, com o tempo ele ficou depreciado, porque aquilo que você falou, está cheirando mofo, está precisando de uma pintura, está precisando de um reparo, e ele não tem o dinheiro para isso. Nós conseguimos alavancar e resolver essa questão. Aí, pessoal, vou deixar os contatos aí do Eduardo na tela. Vocês já procuram ele, quem estiver na situação. E agora, uma pergunta para a Antônia aqui, né? Bom, os problemas financeiros da empresa podem atrapalhar o relacionamento do casal? Com certeza. Com certeza. Como já dito, né? Dinheiro é fundamental? Dinheiro é fundamental. Eu costumo sempre dizer o seguinte: você quer tomar uma água, se você não tiver dinheiro, você não vai tomar. Então, ele não pode ser a parte mais importante, mas a gente não pode deixar de dar o lugar devido para o dinheiro. Então, se na empresa não está bem, nós somos seres humanos. Nem sempre é possível a gente fazer a separação do emocional com o racional. Então, pode afetar sim. E qual a dica que você dá para o casal que está passando por problema financeiro, tem a mesma empresa, mas está precisando ali reavivar o casamento? Olha, assim como em qualquer relacionamento, a base sólida de qualquer relação, seja ela no âmbito amoroso, profissional, social, existe uma máxima que é o seguinte: a comunicação. A comunicação, ela é a base de qualquer relação, né? Então, para que esse casal consiga lidar com as adversidades, principalmente desse mundo aí dos negócios, do mundo financeiro, é preciso ter uma comunicação saudável, uma comunicação efetiva e clara. Isso é a base principal para qualquer relacionamento, para que ele funcione, para que ele dê certo. Eu já conversei com a CEO de uma empresa grande aqui de Belo Horizonte, ela está chegando a quase 1.000 funcionários. Não vou citar nomes porque eu não sei, é um assunto particular, então às vezes pode constranger a pessoa, né? Então não vou falar. Mas ela é casada e o sócio é dono da empresa junto. E eu perguntei como que eles conseguem ter um casamento de tantos anos, né? Eles estão juntos desde que namorado na adolescência. Nunca separaram. E aí eu perguntei como consegue, né, ter uma empresa grande dessa, que com certeza é muita conta para pagar no mês, né, porque querendo ou não, tá chegando a 1.000 funcionários, então imagina a folha de pagamento, o aluguel do escritório, aquela coisa toda. Aí ela e falou assim: olha, eu tiro um dia da minha semana para jantar e não falar nada no jantar, assim,
de negócio, não fala nada. Aí faz o jantar, em algum restaurante legal, não fala nada. Porque ela falou que só assim para salvar o casamento, porque é muita briga, né? Querendo ou não, igual vocês disseram, a gente não consegue pensar igual. Por mais que a gente encontre, às vezes, um parceiro que é compatível com as ideias, não é igual. Igual não tem jeito. Sim. O tempo de qualidade reservado para esse casal, ele é fundamental. É uma das bases para o alicerce do relacionamento, né? Porque na relação, no relacionamento, não vai ser só os dois todo o tempo. Nós vamos ter atravessamentos de todas as formas, porque isso é vida. É a vida como ela é, né? Então, nem sempre o Eduardo vai chegar em casa com a melhores das carinhas e me chamando de meu amor. E nem sempre eu vou estar receptiva a isso, né? Então, por quê? Porque nós fomos atravessados ali ao longo do nosso dia com situações que às vezes causam frustrações. E a gente precisa de tomar esse cuidado, né? Além de uma comunicação efetiva. Então, ter um tempo de qualidade é fundamental. E isso nós dois fazemos na nossa relação. Que legal. Nós estamos há 39 anos, vamos completar agora, em novembro. Quase 40, hein? Quase 40 anos de casamento, 40 anos de relação. Conheci ela, tinha 15 anos. Que gracinha, casamos gente, ainda parabéns. bastante meninos, né? Eu me casei faltando ainda 10 dias para completar 18 anos. Que linda a história. E desde então estamos juntos. E vai crescendo essa relação aí à base de confiança, de cumplicidade, de apoio mútuo, né? E entender que a vida é isso. A vida, todos os dias, ela te oferece um obstáculo. A diferença que você faz é como você lida com esse obstáculo, como que você levanta diante de cada dificuldade que tem, né? E nos relacionamentos, tanto amorosos quanto profissional, ele não vai deixar de existir. Ele vai estar lá. Como lidar com isso é que faz a diferença. E aí, muito interessante, já divulgando um pouquinho aqui do meu trabalho, a terapia de casais de relacionamento, ela está aí para isso, para ajudar nesse equilíbrio. Nós temos ferramentas que são eficientes para ajudar a lidar com as mais variadas dificuldades que o dia a dia vai nos proporcionar. E a dica de um casamento de sucesso para você, Eduardo, que não é psicólogo, qual seria? Olha, primeiro, escolha bem com quem você vai se relacionar, né? E as escolhas, elas são feitas em pequenos detalhes, né? E se você já escolheu, respeito, muito amor, muita atenção. Isso que a Antônia falou da gente tirar, a gente tira um dia por semana para nós. Às vezes a gente sai cedo e fica o dia inteiro fora, só nós dois, dormimos fora, ou saímos na parte da tarde, dormimos fora de casa, para que a gente tenha esse tempo de qualidade que a Antônia falou, né? Ela falou de ferramentas que ela ensina muito, ela me ensina muito sobre isso. E ela tem várias ferramentas que ela ensina os casais e ela aplica no dia a dia nosso. E eu vou aprendendo com ela e a gente vai aprendendo junto. Então a dica é, se você já escolheu o seu par, se você já escolheu o seu parceiro, a sua parceira, trate bem, trate com atenção. Com respeito. Com respeito, com amor, com consideração, sabe? E tire um tempo de qualidade. Veja o que a pessoa gosta, faça ela feliz, porque você fazendo ela feliz, você ela vai te fazer feliz. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Né? A Antônia falou sobre empreendedor, essa fase, né, essa veia empreendedora minha é muito forte. E eu sou um amante de viagens. Então eu fico buscando viagens e eu sou o amante da viagem. Ela é minha parceira de viagem. Ela tem um vão na testa, vambora comigo. Se eu falar, tem uma viagem assim, nós voltamos agora, essa semana nós ficamos 74 dias na Europa. Ai, que delícia. Fomos de navio, usamos todos os modais de transporte que você possa imaginar, fomos de navio, alugamos carros em Portugal, na Espanha,
França, Luxemburgo, Holanda. Fizemos vários países, né, na Europa. Alemanha. Fizemos igual ele disse, vários modais, usamos todos. Chegou andamos em de Alemanha. carro, andamos de trem, andamos de avião, fizemos tudo, né? Sim. E isso une muito, eu estou contando isso porque isso une muito o casal. Com certeza. Nós, além de tirar um dia da semana para nós, e quando a gente falha nesse dia, a gente se sente, poxa, essa semana não deu. Acontece, às vezes uma semana não dá, né? Mas a gente faz questão de na outra fazer isso. E a gente tira pelo menos umas 3 vezes no ano uma viagem para nós, só nós dois. Gostamos de viajar com os casais, com amigos, gostamos. Mas a gente tira, por exemplo, nessa viagem, nós ficamos a maior parte do tempo só nós dois sozinhos, só eu e ela. Uma aventura muito bacana. Chegou na Alemanha, nós encontramos 12 casais e ali, de motorhome, vivemos uma experiência na Escandinávia. Suécia, Noruega, Dinamarca. Com mais 12 casais, que foi uma viagem fantástica. Ali a gente encontrava todo dia, tomava vinho juntos ali todos os dias, convivemos, fizemos novas amizades, casais que a gente não conhecia. E aí quando você faz essa pergunta para ele, qual que é a razão ou o maior incentivo para essa duração, e ele cita que eu tenho um vão na testa, porque principalmente essa viagem no motorhome, isso é uma escolha dele, mas pela cumplicidade, pelo apoio mútuo, pelo o tempo de história, esse vão na testa aparece. Vamos enfrentar isso aí, vamos entender. E hoje, eu já, não é a nossa primeira viagem de motorhome, mas eu já passei a gostar. E a princípio não era algo que era meu, não era um sonho meu, não era uma vontade minha. Mas esse tempo de parceria mesmo, juntos, faz a gente olhar mais um para o outro e às vezes sonhar o sonho que é do outro mesmo. E o mais interessante também é que o casal, quando ele está feliz, vocês já perceberam que prospera mais assim as ideias, tá mais perto assim de dar certo, no quesito até financeiro mesmo. Quando você está bem com você, bem com seu parceiro, você sente, igual vocês disseram, mais confiança, cumplicidade, parece que você quer dar um passo e sabe que ele está ali para te pôr o chão. Então, é muito importante, né, vocês terem alguém que vai estar te empurrando para cima e não para baixo, porque eu conheço casal que põe o outro para baixo. Sim. Mas a Antônia deve viver muito isso, né? Eu vivo isso na clínica todo o tempo. E sempre o que eu falo, nesse quesito de um colocar o outro para baixo, uma das nossas ferramentas é o resgate da admiração. Porque a gente, quando você perde a admiração um pelo outro, é que entra essa fase da crítica, e de uma crítica não construtiva. Então, ao invés de você elevar, você rebaixa. E isso vai afetar diretamente o seu humor. E se afeta o seu humor, com certeza as outras áreas da sua vida, elas não vão se dar bem. Agora, quando o casal tem essa cumplicidade, claro que vai fluir melhor. Quando o casal está feliz, vai fluir melhor em todas as áreas, inclusive na financeira, né? Quando ele me fala de um investimento, de fazer algo, ele não está me pedindo, ele quer a minha cumplicidade, ele quer o meu, bora, vamos junto, tô com você, né? Ele quer essa cumplicidade minha. E mesmo que eu tenha uma intenção diferente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise, um cuidado. Eu não vou pensar só em mim nesse momento. Eu penso nele, eu olho o outro, né? E a mesma coisa ele faz comigo. E eu não faço isso só por causa de ser psicóloga. Porque ser psicóloga é ser um sujeito igual a qualquer outro. Eu vou chorar, eu vou brigar, eu vou gritar, eu vou espernear igual qualquer outra pessoa. Mas a capacidade de uma análise crítica, de um cuidado, principalmente com o outro, é que é fundamental. E para viver um relacionamento, isso tem que acontecer. A Cristina Juqueira, dona do Nubank, né, ela fala nos podcasts dela que a decisão mais
importante da sua vida inteira é escolher um bom parceiro, que foi o que você repetiu aqui 2 vezes, ou seja, vocês estão bem alinhados aí, ó, e ela também é de banco, né, do Nubank. É verdade. Então vocês têm sinergia aí no pensamento. E a outra coisa que ela fala é que tudo que a gente compra com dinheiro é barato, que o que é caro é isso que vocês têm. A cumplicidade, a confiança, o respeito das pessoas por você, o amor e o carinho, você ter valor na vida do outro e não o dinheiro, né? Porque o dinheiro é importante, como a gente está falando aqui, a gente está o tempo inteiro falando de dinheiro aqui, mas você fica uma pessoa muito mais se sentindo bem com a vida, né? Sentindo que chegou lá, quando alguém reconhece quem você é. E isso o dinheiro não compra. Isso a gente constrói. Isso você elabora. Isso você ressignifica. A gente está chegando no finalzinho do podcast. Tá muito legal. E aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui. A gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido agora. Porque a gente está finalizando. E eu não quero deixar de fazer. Então, vamos lá. O que é transação tributária? Transação tributária é quando o PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela abre possibilidade para as empresas que estão devendo tributos fazer uma transação, ok? No entanto, tem que ser uma transação feita por profissional qualificado para que ela seja bem feita e reduz o valor que a empresa tem a pagar e ainda consegue alongar essa dívida. Como saber se minha empresa tem crédito tributário? Com uma análise criteriosa, uma auditoria contábil fiscal feita por empresa que seja qualificada nesse sentido. Existe risco ao fazer uma transação ou recuperação tributária? Muita empresa, principalmente os mineiros, vou te contar uma piada rapidamente aqui do mineiro. O mineiro é muito desconfiado, né? Eu sou mineiro, nascido aqui, e nós somos muito desconfiados por natureza. Qual que é a diferença de fazer negócio com o paulista, com o carioca e com o mineiro? O paulista, ele pergunta quanto nós estamos ganhando. O carioca pergunta quanto eu estou ganhando. E o mineiro pergunta quanto você está ganhando. De tão desconfiado que o mineiro é. E o mineiro tem receio de fazer uma transação tributária ou fazer uma recuperação tributária com medo do fisco passar a olhar ele com lupa. Não vai. Então não tem esse risco, que é o maior medo da maioria das empresas que eu converso. Teria como pagar menos imposto, proteger patrimônio e ainda gerar liquidez? Opa, tem sim. Tem sim. É claro que cada caso é um caso, não se pode prometer algo que não vai cumprir, mas tem sim fazer todas essas coisas ao mesmo tempo com uma boa análise, uma boa consultoria que vai trazer resultado para a sua empresa. O que é melhor, agir agora controlando a empresa e o patrimônio ou reagir depois, deixando tudo por conta da justiça e do Estado? Então, Fernanda, isso é uma falha que muita gente comete. Uma pessoa recebe uma cobrança ou uma pessoa recebe uma notificação, ela fica quieta. A pior situação é ficar quieta. Tem que agir imediatamente. Como fazer transações mais estratégicas para a empresa? Então, a transação e a recuperação de crédito, ela tem que ter uma estratégia bem traçada, porque ela pode ser um problema futuro, porque se não for bem feita, ela gera multa e gera problemas maiores no futuro. Então tem que ser bem feita por empresa qualificada. Isso muita atenção nisso. Você já teve algum cliente famoso ou icônico que quer compartilhar aqui hoje? Então, eu tenho por norma não citar nome das empresas, mas nós temos sim vários cases aí muito interessantes, onde nós reduzimos o custo tributário dele, empresas que deviam ao fisco mais de 16 milhões e pagou menos de 3 e ainda alongou a dívida. O que mais te dá orgulho quando você olha para a sua trajetória até aqui? Minha família. Onde você enxerga o seu trabalho nos próximos 5 anos? Podendo ajudar muitas empresas a melhorar a situação, tanto financeira quanto tributária. Como você já transacionou em várias empresas, né? Teve 3 empresas, agora é a 4ª, né? Você acredita que vai continuar nesse setor ou você vai trocar de novo?
Não, esse setor é o que eu mais me identifiquei, porque como eu tive outras empresas, tive sucesso nas 3, mas tive também problema na última, onde quase quebrei. Eu tenho certeza, tenho convicção que eu posso ajudar muitas empresas. E a gente veio nesse mundo para poder fazer algo de bom, e esse é o legado que eu quero deixar. Se fosse para deixar uma palavra do que você aprendeu nos últimos 12 meses, qual seria? Atenção aos detalhes. Como você enxerga sua evolução individual nesse meio tempo como empresário? Aprendizado constante e troca. A troca é muito importante. Agora o pitch de elevador. Você vai olhar para a câmera, eu vou cronometrar ali 1 minuto. Você tem 1 minuto para convencer o seu cliente a fechar com você o seu trabalho. Legal, em 1 minuto é fácil, Fernanda, porque o mais importante para você, empresário, para você, pessoa física, que precisa readequar o seu capital de giro, a sua empresa, as suas finanças, nós temos soluções 360 graus, nós não temos uma solução única. E lembre-se, o seu gerente de banco, ele vai te oferecer o que é melhor para o banco e não para você. E nós fazemos esse trabalho. Nada contra o gerente de banco, porque eu fui gerente de banco, diretor de banco, muito tempo, nada contra, pelo contrário. Apoio o trabalho deles, mas eles ganham no banco para poder fazer o trabalho do banco. E nós fazemos o nosso trabalho para defender a sua empresa, os seus negócios. Não, foi perfeito, olha só, em menos de 1 minuto ainda, você está treinado. Estou tentando. E quais os diferenciais do seu serviço em comparação aos outros do mercado? Pessoalidade. Nós fazemos um trabalho pessoal. Existem empresas da forma que a minha, né, no mercado, vários parceiros no mercado que eu admiro muito, grandes empresas que vão lá, vão te cobrar um valor muito maior do que a nossa empresa cobra, esse é um diferencial. E depois de fechado, primeiro vai o CEO da empresa, ou o sócio da empresa, ou os diretores, ou os gerentes. Depois de fechado, quem vai tocar a sua operação? São estagiários, são pessoas início de carreira. Na nossa empresa, isso é um grande diferencial. Além de ter um custo menor, a nossa relação com os benefícios é muito positiva. Sou eu que acompanho para e passo todo o processo. Pela minha experiência, pela minha bagagem, eu vou acompanhar cada passo do processo da empresa. Tem algum livro que você recomenda hoje? Pai Rico, Pai Pobre. Eu amo esse livro. Foi um dos meus primeiros que eu li, assim, esse quesito financeiro e de empreendedorismo. Nossa, foi maravilhoso. Também recomendo, viu, pessoal? E você, Antônia, qual você recomenda? Livros. Um só. Tá muito em alta aí, muito na moda, mas ele é um bom livro, embora ele não tenha um cunho científico, mas ele traz muitas coisas bacanas para nos ajudar aí na relação amorosa, que são as 5 linguagens do amor. Vale muito a pena ler. É claro que na clínica a gente pega detalhes desse livro e acrescenta outras coisas baseadas na ciência, mas é um bom livro. Agora a pergunta final. Eduardo, hoje é seu último dia na Terra, você não pode deixar nada, apenas 3 ensinamentos. Não pode deixar rede social, nenhum site, nada seu. Só 3 ensinamentos. Isso é profundo, hein? Tem gente que até chora nessa pergunta. Sim. Já teve uns 3 convidados aqui que choraram quando eu perguntei. Ela é profunda. O que você diria? 3 ensinamentos. Escolha bem seu parceiro, ame seus filhos e ame sua família, porque o maior patrimônio que a gente tem é esse. E você, Antônia, se fosse seu último dia na Terra e pudesse deixar só 3 ensinamentos, o que você diria? Eu acho que eu não fugiria muito do que o Eduardo está trazendo, mas eu fecharia, não sei se eu tenho 3, mas é a família. Família é base, família é fundamental. Então, ame seus filhos, ame sua família e saiba escolher seu parceiro. Eu acho fundamental. Vocês gostariam de acrescentar algo? Eu acrescento nessa pergunta sua, não guarde para si o que você sabe. Uhum. De nada adianta você saber e não poder ajudar outras pessoas.
Então, seja cordial e ajude sempre a outra pessoa. Ajudar não é dar alguma coisa. Ajudar é ensinar a pescar, na minha opinião. Você quer acrescentar algo, Antônio? Reforçando essa visão do Eduardo, é isso, seja empático. Nós estamos aqui para aprendermos todos os dias, né? E nos colocar no lugar do outro e sair desse lugar de suposto saber, né? Porque nós não detemos conhecimento de tudo. Então a gente aprende todos os dias um pouquinho com cada um. Pessoal, então quero agradecer você que ficou aqui até o final. Já se inscreva no canal se você ainda não conhece, tem muitos vídeos aí para você assistir e aprender um pouco mais sobre ser empresário, ser empreendedor e ter uma história de sucesso, né? Vem aqui compartilhar com a gente também, você está mais que convidado e aguardo você no próximo episódio. Muito obrigada.